galera, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, FOP, no Literalmente. Tirada hoje o livro maravilhoso, cara. Graciliano Ramos, São Bernardo. Uma história massa, magnífica, fantástica, que rola aquela reflexão, tá ligado? E isso é massa. Livro que te traz uma reflexão vale a pena, beleza? Vamos então conhecer, moçada, São Bernardo de Graciliano. Bem, faceiro, tirada, eu não vou falar muito sobre o escritor nesta aula, professor. Que tipo, seu Locke? Gente, tá em Vidas Secas, eu dei aula de Vidas Secas, tá no canal, assista lá, por favor. E lá eu já falei sobre Graciliano Ramos, beleza? Então, para não ficar repetitivo, pô, falar essa coisa e tal, tá lá em Vidas Secas, entra na aula de Vidas Secas, assiste o início da aula ali que eu falo sobre Graciliano Ramos e depois volta para cá se quiser saber um pouco mais do Poderosíssimo, tá certo? Um pouco sobre o contexto histórico dessa obra, tá? Essa obra faz parte da segunda fase do modernismo, tá? A geração regionalista do modernismo, beleza? Então, essa é uma das características da obra, do momento histórico da obra, tá? Quebra da Bolsa de Nova York, a crise de 29, a Revolução de 30. Então, esse é o fechamento do livro, tá? O declínio do Nordeste e tal. Então, essa é a situação em que os regionalistas da segunda fase escreveram. Beleza, moçada? Características da obra. Vamos lá. Como ele é classificado? Isso é uma perguntinha que sempre aparece em vestibular. Esse livro é o quê? É um romance neorrealista? Sim, porque ele... Cara, como você pode casar Paulo Honório com Dom Casmurro, cara? Vou dar um spoiler forte aqui. Mas tanto Dom Casmurro quanto Paulo Honório fazem análise psicológica. Eles contam a vida deles como uma forma de confissão para vocês, para ver se o que eles fizeram foi bom ou não foi, assim por diante. Então é um romance psicológico, assim como o realismo trabalhou muito forte com Machado de Assis, a questão psicológica dos personagens. É um romance metalinguístico, afinal, o que é metalinguagem, professor? É quando o código fala dele mesmo. Então, durante a escrita desse livro, que é um romance de confissão, o narrador, que é o Paulo Honório, ele está contando a triste história de sua vida, beleza? Então, é um romance regionalista, já falamos da região, tá? Nordestão, e é um romance de confissão. Assim como Dom Casmurro confessou para vocês a sua atitude, Paulo Honório faz a mesma coisa, beleza? O Paulo Honório é um anti-herói, um protagonista anti-herói, um herói problemático, um herói com dificuldades. O espaço é na Lagoas, na Graciliano Ramos, obviamente, né? Mostrando a Fazenda São Bernardo. A idade do tempo, o estilo descrito do Graciliano Ramos, beleza, beleza. E vamos conhecer alguns personagens antes da nossa história. Vamos lá? Paulo Honório, nosso personagem principal, que ao final da sua vida, né, resolve contar a triste história de sua vida, tá certo? Madalena, a sua crush, que vai aparecer nessa história, né? Luiz Padilha, o antigo herdeiro da fazenda, que ele vai enganar e comprar as coisas. Cassimiro Lopes, o Chuck Norris, o capanga, que vai trabalhar para o Paulo Honório. Seu Ribeiro, um fazendeiro que trabalha na fazenda, tá? Dona Glória, a tia da Madalena, a tia da crush. E Maria das Dores, a empregada da casa, a empregada da fazenda, beleza? Pois bem, como é que começa? Assim como o Dom Casmurro, começa do final. Né? Então eu vou unir as pontas aqui e vou contar para vocês. Olha como é que começa o livro. Ó. Sentado na sala de jantar da rua da residência, na fazenda São Bernardo, tendo ao lado o filho, cerca de 3 anos, do qual ele não tinha nenhum amor, cara. Ele tinha um filho de 3 anos que ele não tinha relação alguma com essa criança. Então, temos um Paulo Honório já velho, com um filho de 3 anos, né, na fazenda de São Bernardo, e ele resolve escrever essa história para nós. Contar um pouco da sua triste história de sua vida, tá certo? Mais 3 personagens, para a gente fechar a parte dos personagens, tá? Azevedo Gondim, João Nogueira e Padre Silvestre. Ambos são intelectuais, né? E esses intelectuais, eles são meio que levados ao dinheiro. Então, quem tem mais posse é amigo desses caras, beleza? Esses caras tentaram ajudar o Paulo Honório a escrever o livro, tá? Então, o Paulo Honório entregou esse livro pro jornalista e ficou revoltado, tá? Ele falou assim, o jornalista, aqui ó, eu vou te dar um dinheiro porque você jornalista é pobre, tá? Eu vou escrever
um livro contando a triste história da minha vida, tá? Então tá aqui os meus primeiros manuscritos da minha história. Eu quero que você escreva para mim. Eu quero que você escreva com as suas palavras a minha história. Aí o jornalista pegou esses escritos e colocou na linguagem padrão, né? Dê-me o suco, tá ligado? Levar-te-ei. E quando o Paulo Honório viu isso, ele falou: o que é isso, cara? Você estragou minha história. Ninguém fala desse jeito, pô. Gente, o Paulo Honório não tem estudo. O Paulo Honório é capial do mato. O Paulo Honório é gente chucra. Não tô falando de pessoas do interior, né? Mas ele é um cara chucro. Então ele não vai dizer assim: levar-te-ei a melhor. Nunca na vida. Ele falou: você já se viu? Não é assim que escreve, cara. Olha a metalinguagem. Você tem que falar do jeito que você escreve. Eu vou escrever esse livro do meu jeito. Então o Paulo Honório pegou os escritos e voltou ele mesmo a escrever esse livro. Beleza? Então ele começa com a infância, né, moçada? Vamos lá. Então, na infância, ele foi criado por a negra Margarida. Depois ele vai acabar ganhando muito dinheiro e comprando uma casa para a negra Margarida voltar a morar com ele ali e tudo mais. Não sabemos do pai, da mãe, se quem são na real, se a negra Margarida é mãe, não sabemos. Sabemos que ele foi criado por essa mulher. E, obviamente, passando por muitas provações financeiras, né? Tanto que quando jovenzinho ajudava um guia cego, e esse guia cego batia nele horrores, cara. Então, tipo, pô, infância é difícil? Sim, trabalhando desde cedo, ralando. E aos 18 conheceu essa mina, a Germana, cara. Ele se apaixonou, pá, não sei o quê. Um dia, voltando à sua casa, né? Ele escutou no canavial um gemidão, cara. Ele escutou um gemidão. E adivinhe, cara, Germana estava chifrando ele, cara. Nossa, velho, que bad, cara. O que ele fez quando ele pegou a Germana chifrando ele com outro carinha? Ele matou o cara, velho. Germana fugiu, contou pra polícia e aos 18 anos de idade, o nosso amigo Paulo Honório estava preso, cara. Olha que história sofrida, tá? Criado praticamente por uma escrava, não eram os próprios pais, depois trabalhava desde a infância, aos 18 por ter sido chifrado, matou um homem e consequentemente foi preso. Só que assim, lá na cadeia, cara, ele aprendeu, interessante isso aqui, lá na cadeia ele aprendeu com um homem lá na cadeia a fazer contas, tá? Esse homem meio que ensinou ele o básico da lei, escrever e tal, e ensinou ele a fazer conta. Então por isso estou falando para vocês, um homem que foi ensinado na cadeia, não estou criticando, mas com essa instrução, ele não admite um livro levar-te-ei para sempre. Ninguém fala desse jeito. Então ele ficou indignado. Mas voltamos. Lá na cadeia, cara, ele aprendeu a fazer contas. E aí, quando ele sai da cadeia, ele sai fazendo o quê? Trabalhando como, não é capataz, mas enfim, ele era o auxiliar do agiota. É um capataz mesmo, tá ligado? Então o agiota emprestava dinheiro com juros absurdamente impossíveis de pagar e ele ia cobrar essa dívida. Isso faz uma ponte com Vidas Secas. Em Vidas Secas nós temos justamente isso, né? Fabiano sofrendo essa questão de não conseguir pagar o fazendeiro, teve que abandonar a fazenda, fugir e tal. Ele era o que acertava as contas com as pessoas, beleza? E cara, ele não tinha piedade, cara. As pessoas não têm dinheiro ali. Que justiça? Não há justiça, não há religião. O que há, o senhor vai espichar 30 conto mais do juro, ou paga ou eu mando sangrá-lo. Então Paulo Honório era um capataz terrível, cara, terrível. Ele aprendeu muitas coisas na cadeia. Tá, o que aconteceu então? Ele emprestou um dinheiro do agiota, o Paulo Honório, e ele resolveu fazer agiotagem. Olha isso, o Stonks, cara, tá ligado? Ele resolveu fazer empréstimos. E como as pessoas naquela situação eram meio ignorantes, cara, ele enfiava juros absurdos, cara. E as pessoas pegavam. E como ele era terrível para cobrar, inclusive contratou um agiota Chuck Norris para cobrar ainda mais forte, ele começou a ganhar muito dinheiro, a enriquecer, tá ligado? Então o Paulo Honório agora já está numa situação financeira mais estável. Ele tinha um sonho desde criancinha. Qual era o sonho? Comprar a fazenda onde ele trabalhou quando criança. Que fazenda é essa? A Fazenda São Bernardo, beleza? Então ele foi lá ver a fazenda e, cara, a fazenda estava abandonada, gente. Alguns vizinhos já tinham pegado a cerca, já tinham invadido parte da fazenda
e a fazenda completamente abandonada. Por que a fazenda estava abandonada? Porque esse moleque, esse professor, tinha que ser professor, né? Esse rapaz, ele herdou a fazenda do pai, tá? E com a fazenda, o que ele fez? Raves, baladas, festas, agito, cara. Então ele era um vida torta. Ele não queria saber de plantar, de colher, de maquinário, de animais. Cara, ele fazia festas, jogatinas, jogos de azar, enfim, ele estava acabando com a herança, tá? Paulo Honório, vendo aquilo, pensou: cara, esse piá é retardado, né? Eu quero comprar a fazenda dele. Se eu oferecer um dinheiro agora, ele vai me dar um absurdo. Então eu vou enganar esse tombo, tá? Então o que aconteceu? O Paulo Honório começou a dar ideias de empreendimentos para esse rapaz. Ideias absurdas, tá? E aí, com o tempo, ele foi emprestando dinheiro para esse rapaz. E claro, ele não tinha condições de pagar, o juro era absurdamente gigante. E aí, por fim, cara, com toda a maracutaia que ele fez, ele tomou a fazenda como propriedade, hipotecou a fazenda, vamos dizer assim. Ele literalmente enganou esse trouxa e agora ele é o dono da fazenda, beleza? Assim que assumiu a fazenda, Paulo Honório, lembra, ele era rico, conseguiu a fazenda que ele sempre sonhou. Qual foi o próximo trabalho dele? Cara, pôr as cercas nos lugares, tá ligado? Velho, e isso ele usou a arma, usou a força. Velho, ele matou gente, ele deu tiro, ele fez e aconteceu junto com o Casemiro. E ele conseguiu, além de pôr as cercas nos lugares que estavam antes, ele ainda alargou, cara, a fazenda. Ele invadiu vários pedaços de terra. E quem fosse reclamar, ele mandava matar. Então, tipo, cara, assim, é absurdo, velho. Até ele fez um esquema lá pro Casemiro matar um cara que tava contra ele e tal. Então eu tô pulando aqui, tá? Pra gente agilizar a nossa história, beleza? Para encurtar, estamos com a fazenda bem equipada, bem poderosa e, cara, tudo que se plantava dava. Ele tinha um monte de flor bonita na entrada, assim. Nossa, professor, como era cuidadoso, amoroso. Não, cara, as flores eram para vender. Então, tipo, cara, capitalista no extremo. Isso é legal, cara. Lembre-se, esse livro é uma crítica ao capitalismo, cara. Então, ele era totalmente capitalista, dinheiro, lucro, 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 batia nos empregados, cara. Os empregados tinham uma vida literalmente miserável nessa fazenda. E ele também malmente gastava com luxos, nem gastava com luxo. Era tipo o João Romão do Cortiço, tá ligado? Cara, mão fechada e crescendo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vocês manjam naquele filme do A Fantástica Fábrica de Chocolate, tá ligado? Que o Jack Sparrow, né? O Jack Sparrow, mas enfim, o personagem principal, que eu esqueci o nome dele agora, na fábrica de chocolate, ele descobriu um cabelo branco, cara. E ele ficou, cara, eu tô ficando velho, não tenho para quem passar essa fábrica e tal. Lembra daquela pira da fantástica fábrica de chocolate? Aqui aconteceu a mesma coisa, tá ligado? Ele se deu conta que estava envelhecendo, tá? Já estava com uma fazenda gigante e agora eu preciso ter o quê? Um herdeiro. Olha como ele chama o casamento de uma transação comercial para que possibilite um herdeiro para tudo isso aqui. Então, essa é a visão de casamento dele, tá, moçada? Interessantíssimo. Tá, sobre casamento tem algo interessante aqui. Eu vou procurar uma mulher. Como é que é a mulher que eu procuro? Ah, professor, tem que ser linda, morena, loira, de olhos azuis e tal. Não, cara. Tem que ser uma mulher não gastadeira. Professor, mas isso é impossível. Não interessa. Tem que ser uma mulher que não é gastadeira. Tem que ser uma mulher econômica. Tem que ser uma mulher que saiba viver com pouco. Quem é essa pessoa? Simples. Professor. Gente, professor. Professor ganha pouco, vive com pouco, não é gastadeira porque não tem dinheiro. Então ele falou assim, cara, eu preciso achar uma professora pra eu casar, tá ligado? E surgiu essa professora? Sim, cara. Essa menina, essa moça, não viu nele um príncipe encantado, né? Ele chegou pra ela e falou assim, escuta aqui, ô mulher, Madalena, né? Eu quero casar com você. Ela, mas eu não te conheço. Vamos fazer um jantar romântico. Você vai pedir minha mão? Ele, não, não, não. Eu pesquisei teu CPF,
teu CNPJ aqui e tal, descobri que você ganha pouco, vive com pouco, não tem luxo e é professora, tá? Você vai ser sempre professora Chibiu, a não ser que você case comigo, tá? E como você é uma mulher que não vai gastar meu dinheiro, então dá certo, é nova, né? Pode dar filho para mim, então eu quero casar com você. Ela, mas eu não sei se você me ama e tal, eu não tenho esse troço de amar. O importante é nós. Você pode ter filho? Ela, posso, então é isso aí. Gente, que loucura é isso, cara? Ela ficou naquela, será que caso, não caso e tal, falou com a tia, menina, ele é rico, claro que casa. Ela, mas eu não sei, eu não conheço, não tem que conhecer, olha o dinheiro, vai virar, vai agroboy, vai. E casou, moçada. E logo tiveram um bebezinho, um filho. Opa, é aquela criança de 3 anos, professor? É, faz sentido, vamos lá. Pois bem, tudo vai bem nesse casamento, até que nós temos alguns problemas. Vamos a eles. Gente, o Paulo Honório, para ele conseguir mais dinheiro para investir na fazenda, ele resolveu fazer umas benfeitorias na fazenda. O que é isso? Uma escola, reformou uma igreja, até construiu uma capelinha e tal. Aí você fala assim, nossa, professor, mas o Paulo Honório é uma pessoa boa de coração. Ele ajudava o próximo, ele construiu escola, ele construiu igreja. Gente, por que ele fez isso? Para conseguir o empréstimo do governador da província, cara. Tá ligado? Então ele só fez essas benfeitorias para quando o governador visse, né? Ele, não, você precisa de alguma coisa, tá aqui um dinheiro e tal. Então, cara, a pessoa no capitalismo só faz o bem quando ela tem algo em troca, velho. Isso é outra pegada trágica, tá? Só que é o seguinte, cara, eu construí essa escola, preciso que ela esteja funcionando, né? Para quando vier a visita oficial dos governadores. Quem que eu podia pôr nessa escola? Simples, eu vou pôr esses Zé Ruelas que eu tomei a fazenda. Né? Cara, o Luiz Padilha tava ferrado. Ele tinha a fazenda, bebeu, jogou, perdeu tudo, tá? E agora eu chego para ele e falo assim, Piazão, você quer ser meu professor da minha fazenda lá? Você mora lá, tem comida, né? Eu te dou umas dinheirinhas e tal, e você mora lá, beleza? E ele foi trabalhar lá. E aí nós temos um problema, cara. Vocês vão ver que a Madalena e o Luiz Padilha, eles tinham o mesmo pensamento. Qual é o pensamento? O pensamento no humano. Ambos são comunistas, cara. Ambos pensam na questão social. E reparem que o Paulo Honório é totalmente capitalista, cara. Totalmente liberal. Então, há um choque entre ele e a esposa. E esse choque vai também para o Luiz Padilha. E ele começou a ter um ciúme doentio, cara, do Luiz Padilha. Até que um dia aconteceu uma coisa interessante. Ele passou pela escola, pela sala de aula, e o Luiz Padilha estava dando aula assim, ó. Gente, para os aluninhos, para as criancinhas, filhos dos trabalhadores lá. Vocês são empregados. O pai de vocês vai trabalhar na enxada, vocês vão trabalhar na enxada, a avó na enxada. Vocês têm que procurar uma situação melhor. Esse mundo capitalista não presta, porque a burguesia fede e não sei o que, não sei o que. E o Paulo Honório escutou isso, cara. O Paulo Honório abriu a porta e falou assim: você está doutrinando meus alunos, os empregados da fazenda? E ele foi lá e deu uma surra no Luiz Padilha, cara. Então a relação é trágica entre os dois? Sim. E aí o pior, ele começou a ter ciúme, cara, da esposa. Porque a esposa queria ajudar todo mundo. A esposa fazia um crochê para uma, pedia para aumentar uma parte de uma casa para outra, sabe? A esposa ela levava uma comidinha, uma prendinha para uma menininha doente e tal. Então ele começou a ter ciúme da mulher, cara. Ciúme com todo mundo, não era só com o Luiz Padilha, era com todos. Manja Dom Casmurro, Bentinho e tal, Capitu, lembra? Gente, então a questão é justamente essa, cara. Ele começou a ter ciúme doentio, cara. Tanto que ele dá conta para o Luiz Padilha. E aí, velho, olha que pira isso. Enquanto ele estava deitado, dormindo com a mulher, cara, de uma coruja que começava, coruja, né? A Edvige lá, e cara, quando ele acordou com a coruja da madrugada, ele, olha, teus amantes estão te chamando, e deu um murro na mulher, assim, a mulher, que isso? Teus amantes estão lá fora te chamando, xingou um monte a mulher e tal. Abriu a janela e começou a dar tiro, cara, pra fora, velho. Porque aquela coruja, pra ele, na verdade, era um amante que tava chamando ela, cara.
Velho, começou uma pira. Ele começou a ter ciúme de todo mundo, não deixava a mulher sair de casa. E, cara, isso não parava de piorar. Até que um dia ele encontrou uma carta, aliás, uma folha de uma carta jogada no quintal da casa, cara. Quando ele leu aquela carta, tava lá: eu não aguento mais essa situação, eu preciso fugir. O meu marido ficou louco, não sei o que, não sei o que. Ele tem ciúme de todo mundo, blá 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 blá. E cara, quando ele leu isso, ele falou assim: eu falei que ela tinha amante. Essa letra é dela, eu vou esfregar na cara dela que ela tem amante. E ele foi, cara. Pegou essa mulher pelo cabelo, velho, arrastou ela, tá ligado? Até a igreja e começou a jogar na cara dela. Você tem amante, pá, não sei o quê. Começou a querer bater nela e tal. E ela, cara, não dizia nada. Ela não. Olha, Capitu, não dizia nem que sim, nem que não, cara. Ela apenas começou a chorar. E ele, velho, em vez de ir lá cuidar das choros dela, ele, tá chorando porque é culpada, porque me traiu, pá, pá, bem louco e tal. Mas olha, Dom Casmurro, Bentinho, Capitu, velho. Sim, cara. E aí o que aconteceu? Gente, essa mina disse assim pra ele: ó, suba no teu quarto, no escritório, que eu tenho um presente pra te dar lá. Vá lá, Piazão, vá lá. E ele foi, cara. Quando ele dormiu ali na capela, não queria nem saber, não quero nem ver essa mulher, vou dormir aqui mesmo. Ela foi embora. Quando ele acorda no outro dia e vai até a casa, adivinha o que aconteceu, cara? Madalena se suicida, velho. Ela se matou, cara. Velho, Madalena se mata. Ela não aguentou a pressão, o cativeiro, a opressão e ela se matou, velho. E o pior, cara, sabe o pior? Ele achou a carta e começou a ler a carta. E adivinha, gente, a carta era para ele. E quando ele pegou aquela folha que ele achou lá no meio do mato, que ele pensou que ela estava escrevendo para um amante, era a continuação da carta, cara, que era para ele. O que dizia na carta? Dizia assim: olha, eu te amei, eu achei que a gente não ia dar certo juntos, mas eu investi em você, né? A gente casou sem se amar, mas eu acabei amando você, tendo um filho, mas viver nessa situação não dá mais, blá blá blá, eu tô cansada, me despeço, blá blá. Cara, ela queria fugir, mas não era com o outro. Ela queria fugir se matando, velho. Ela se matou. E a carta que gerou tudo isso era pra ele. Cara do céu, velho. Que loucura, velho. Gente, passado muito tempo, a dona Glória e seu Ribeiro casam, o Paroco vai embora, enfim, pra encurtar, todo mundo abandonou ele, cara, tá ligado? Todos os ricos ali e tal abandonaram ele com a Revolução de 30. Então foi uma questão do tipo, comunista não presta, barará. Então aquela loucura da Revolução de 30 fez com que algumas pessoas se afastassem dele. E mais, cara, mais ainda, houve uma crise econômica. E aí, cara, a fazenda perdeu várias terras. Sabe o que é o pior? Aqueles vizinhos que tiveram a terra invadida por ele entraram na justiça e conseguiram novamente pôr a cerca no lugar. Ou seja, aquela fazenda enorme, cara, estava arruinada, abandonada, entre aspas, devolvida para os antigos donos, né? Perdeu a justiça, ele perdeu amigos, tá? Cara, a situação dele é muito. Ficou sozinho, tá? E aí nós temos o final dessa história. Olha só. É por esta época, enquanto a crise econômica se afunda, né, e tal, que ele veio com a ideia de escrever a história de sua vida. Chamou o jornalista Godin, não deu certo. Chamou o padre, o jogueiro. Ninguém sabia escrever como ele, ou seja, ninguém prestava para ele. Ele tratava todo mundo como animal, como coisa. Sabe? Você é uma engrenagem do sistema, cara. Se você não presta, tira fora e põe outra. Então, tipo, olha a crítica, cara, ao capitalismo, cara. Então é maravilhoso, você consegue perceber isso dentro do livro. Lições. Aí vem a lição, né? Lembra da lição de Bentinho, né? Qual foi a lição dele? No final sempre tem as lições, né? Lembrei aqui do Dom Casmurro, no Brás Cubas também. Não tive filhos, não deixei ninguém legado nessa miséria, manja e tal. Então, qual foi a lição dele? Olha só o que ele diz, ó. Ao final, tendo ao lado um filho de 3 anos, pelo qual não sinto afeto algum,
Encerro a minha obra e me confesso descontente com o passado e infeliz com o presente. Pergunto, vocês acham que ele se arrependeu? Não, cara, eu não me arrependi e faria tudo de novo. Mas professor de cabeça dura, ele falou assim, ó, a culpa foi a vida agreste que me deu uma alma agreste. Cara, a vida difícil que eu levei desde criança, na cadeia, só me ferrei, me transformou nesse monstro, cara. E eu não posso continuar sendo bonzinho se a vida me deixou assim. Então, tipo, cara, é muito massa essa grande lição dele, tá ligado? Tipo, cara, faria tudo de novo porque a vida me transformou nesse monstro. Cara, muito importante, uma comparação entre Vidas Secas e São Bernardo, duas obras-primas de Graciliano. Primeiro, em Vidas Secas nós vimos o explorado, o Fabiano, assim, a Vitória e tudo mais, a Cadelinha Baleia, lembra mais olho, mas eles sofriam a exploração do fazendeiro rico e não tinham voz e sofreram. O que acontece em São Bernardo? Cara, o explorador também sofre. Então é uma crítica ao sistema capitalista, cara. É uma crítica ao sistema que estamos vivendo. Cara, no capitalismo, ou você oprime ou você é oprimido, velho. Com essa vida agreste, te traz uma alma agreste. Ou você oprime alguém ou você é oprimido, tá ligado? Ninguém pensa na questão social. Então, tipo, cara, muito massa fazer essa analogia com Vidas Secas, do explorador do explorado. Aqui nós temos um detalhe interessante. Vários vestibulares fazem essa comparação entre o Paulo Honório e o Bentinho, de Capitu, Dom Casmurro e tudo mais. Cara, Capitu traiu ou não Bentinho, hein? Capitu traiu ou não? Velho, não tem como saber, tá? A narrativa é de um homem que se sente traído, então ela é tendenciosa a dizer que a mulher traiu. Mas nós não sabemos se Capitu traiu ou não, nem tem como saber, tá ligado? Mas eu pergunto, Madalena traiu Paulo Honório, sim ou não? Não, cara. Ela, nós temos certeza absoluta que não traiu. Ela se matou por não aguentar tanta opressão, tá ligado? Isso é muito massa, cara. Essa visão do capitalismo versus social que aparece nesse livro, beleza? Fechamos então essa obra. Por favor, se inscreva no canal, deixa um like e fechou. Quem gostou, muito obrigado pela sua atenção e até nos próximos encontros. Se nos permitido, tchau, povo, e